Olá, bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico. Eu sou Fausto Botelho com mais um vídeo exclusivo aqui para o canal do Seu Dinheiro. Hoje nós vamos falar sobre o gráfico de ponto e figuras. Lá atrás, 1988, por aí, não existiam os gráficos intraday e nessa época reinava soberano o gráfico de ponto e figuras do qual nós vamos falar hoje. Nessa época, nós na Enfoque, que eu me orgulho, fomos pioneiros no lançamento dos gráficos intraday junto com a Broadcast. A Broadcast nasceu dentro da Enfoque, depois nós acabamos vendendo para a Agência Estado e nós juntos fizemos o primeiro gráfico intraday acontecer no Brasil. Mas naquela época nós até fizemos um bloco de papel quadriculado que nós fornecíamos aos nossos clientes e muitas vezes a gente ia visitá-los e encontrava o nosso papel pregado nas paredes dos seus escritórios, no qual eles iam fazendo um gráfico quase interminável, só terminava quando o papel chegava no teto, das oscilações intraday, porque era muito importante se saber o que tinha acontecido entre o máximo, o mínimo e o fechamento do dia, ou a abertura, o máximo, o mínimo e o fechamento do dia que o gráfico de candle conseguia captar. Vamos então ver como é que funciona esse gráfico, que é usado até hoje e tem uma especificidade que é legal. Alguns softwares de análise técnica, o Enfoque, por exemplo, tem a possibilidade de você fazer o gráfico de ponto e figura e ele é interessante porque você consegue ter uma visualização melhor das acumulações que acontecem no mercado e, consequentemente, dos níveis de suporte e resistência. O gráfico de candlestick é um gráfico temporal. A cada período, e você define esse período, muda-se de coluna. Diferentemente desse processo, o gráfico de ponto e figura não muda de coluna a cada tempo, porque ele é um gráfico atemporal. Ele só muda de coluna quando há uma oscilação no sentido contrário, de tantos pontos no sentido contrário ao do movimento anterior. Então, se o mercado começar a subir, ele vai subindo, a gente vai marcando no gráfico, e se ele não oscilar, por exemplo, 50 pontos ou 50 reais contra ou 100 reais ou 200 reais, a gente regula isso. Se ele não oscilar contra, a gente continua nessa mesma coluna. Podem passar dias e vocês continuam na mesma coluna. Só quando ele oscilar aquele tanto definido, quando você vai montar o gráfico, é que ele então muda de coluna. Mas vamos ver na prática como é que ele funciona. Então, para isso, eu vou mostrar aqui para vocês esse slide em que a gente tem o tal papel quadriculado. O gráfico é, portanto, montado em cima desse papel. E antes de montar o papel, nós temos que definir duas coisas. Primeiro, qual é o tamanho do box? Então, aqui no caso, definimos o box em 10 reais, digamos. 500, 510, 520. E nós temos que definir também a quantidade de boxes para reversão. A quantidade de boxes para reversão é quanto você vai exigir que o mercado vá contra uma oscilação de alta para que você mude de coluna. No caso desse gráfico, nós optamos por 3 boxes para reversão. Então, portanto, nós iremos fazer a mudança cada vez que o mercado oscilar 30 reais na direção oposta. Então vejam, o que aconteceu aqui é que os preços nós começamos a plotar o gráfico quando os preços estavam a 530. E de 530 eles subiram até 600. Olha, aí quando eles caem 1, 2 e 3 boxes, a gente muda de coluna e marca 3 zeros, porque a gente usa X para oscilações de alta e 0 para oscilações de baixa. Então mudou de coluna, a gente marca 3 caracteres de uma vez só. Olha, poderia ter acontecido durante essa alta de 530 até 560 que os preços tivessem chegado aqui nos 560 e depois caído para 550 e 540. A gente não faria nada. Se você estivesse vendo esse gráfico plotado num
num software de análise técnica, o que iria acontecer é que esse X aqui iria estar piscando, porque estava saindo a 560, aliás, esse aqui, saindo a 560, daí o mercado cai para 550, esse X começa a piscar, para você saber que está saindo o negócio nesse valor aqui, aí ele cai para 540, começa a piscar, aí ele volta para 550, 560, 570, até 600. Aí, então, antes de acontecer essa nova coluna, iria piscar o 590, o 580 e não chega a piscar o 570, porque quando ele cai 3 boxes, ele então, ao invés de piscar aqui, ele muda e começa a piscar nessa coluna aqui com já 3 caracteres plotados nessa coluna. Aí o que aconteceu depois é que ele começou a subir, começou a piscar aqui o 580, começou a piscar o 590. Quando ele chega a 600, muda de coluna de novo e já começa a piscar aqui no 600. E aí ele sobe até os 630 e depois cai 5 e assim por diante. Muito bem. Tem mais ou menos essa aqui a cara de um gráfico feito num software de análise técnica. Então, a caractere X quando os preços estão subindo e caractere 0 quando os preços estão caindo. É interessante porque a gente vê as acumulações aqui mais bem destacadas, como essa ou essa outra aqui. Nesse caso, a gente está fazendo um box de R$18 com 3 boxes para reversão no índice futuro. Isso era antigamente quando não dava para a gente regular o box aqui. Hoje, se a gente for, por exemplo, usar o gráfico de candlestick o gráfico de ponto de figuras no computador, ou até no índice futuro, a gente vai pensar qual é a oscilação que a gente quer pegar. Bem, normalmente usa-se, em primeiro lugar, o tamanho do box, né? Primeiramente, usa-se um box que é mais ou menos igual à oscilação mínima dos preços. Digamos, no caso do índice futuro, é R$10. Vamos dar uma espiada para ver se é R$10 ou 10 pontos mesmo. Eu vou aqui para o enfoque e vou mostrar aqui o índice futuro no gráfico de intraday de 15 minutos. E aí a gente vê qual é a oscilação mínima. Só vou colocar o gráfico, o cursor aqui em cima e você vê, 104.155, 935. Então é de 5 em 5. Eu acho que dá para você pensar em fazer, daria para você pensar em fazer um gráfico de 10 pontos para o índice futuro. Mas o ponto mais importante é você pensar qual é o tipo de oscilação contrária à oscilação presente que você quer registrar no gráfico. Será R$50? Será R$100? Eu acho que está mais para R$100. Muitas pessoas vão querer R$200. Se você quiser R$200, por exemplo, você só quer registrar oscilações de R$200. Porque, digamos, você está fazendo day trade, que é o que para o que naturalmente serve o gráfico de ponto de figura, e você só está interessado em pegar oscilações acima de R$200. Então, se você assim quer, você deveria fazer um gráfico cujo box vale R$50 e exigir 4 boxes para reversão. 4 vezes 5, 20, dá os R$200. E aí, em cada coluna, você só vai ter oscilações de R$200 contrárias à oscilação anterior. Muito bem. De volta aqui aos nossos slides, a gente costuma preencher totalmente onde aconteceu o fechamento, porque como o gráfico não é temporal, a gente, quando marca o fechamento, a gente passa a ter uma noção do tempo em que aconteceram essas cotações. Por exemplo, aqui a gente sabe que começou o dia 20, assim por diante. Muito bem, o gráfico de ponto de figuras tem uma função bastante específica dele, que é a gente conseguir projetar um objetivo, por exemplo, um objetivo de alta, através de uma contagem horizontal que a gente faz. Então, quando a gente tem uma acumulação, como essa acumulação que nós tivemos aqui, por exemplo,
Então, a gente conta o número de boxes horizontalmente no ponto mais largo da formação. Então, nessa formação, o ponto mais largo é esse daqui. Então, a gente começa a contar o número de boxes a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Muito bem. Depois nós temos que multiplicar esse número pelo número de boxes para reversão, que no caso aqui seriam 3 boxes para reversão. E finalmente, a gente teria que projetar a quantidade de boxes conseguida, ou seja, com a contagem horizontal vezes o número de boxes para reversão, a gente pega esse valor e projeta para cima a partir do box mais baixo da formação, que seria esse box aqui. Então, a gente mede, dá 19 colunas, multiplica por 3, porque são 3 boxes para reversão, dá 57. E a partir daí, a gente começa a projetar a partir daqui 57 boxes. Projetando 57 boxes vai dar aqui, e essa é uma projeção que costuma funcionar com uma acuracidade bastante grande. Então é isso para o gráfico de ponto figuras, ponto figura. E agora vamos dar uma espiada rapidinha nos mercados do S&P e do índice futuro para ver se eles reverteram, vão subir, vão cair. Vamos dar uma espiadinha para ver que conclusões a gente pode chegar. Então, estou aqui de volta no Terminal Enfoque e vou começar com o S&P. E nós dizíamos, bem, nós temos feito uma análise de que essa tendência foi revertida, ou está sendo revertida, e que os preços corrigem aqui para o primeiro número Fibonacci. Isso seria uma queda de... Agora aumentou um pouco a queda porque o mercado subiu, então nós estaremos falando agora de 38%, quase 40% de baixa só para atingir o primeiro nível Fibonacci, né? Tivemos várias, já falei muitas vezes nos vídeos aqui, que tivemos várias indicações de análise técnica, mostrando que essa reversão está ou já aconteceu, nós estamos apenas num processo aí antes de entrar na baixa. E a última indicação que ele nos deu foi ele ter rompido essa pequena reta aqui e ter feito um retângulo, que era uma acumulação que costuma dar continuidade ao movimento que a precedeu. Bem, ele escapou para cima dessa acumulação, mas isso não me assusta absolutamente, porque uma coisa que eu sei que é fato é que nos topos de mercado existe muita volatilidade. Então eu estou considerando essa oscilação que aconteceu como parte dessa volatilidade. E até porque os preços estão ainda aqui abaixo dessa reta suporte. Que reta é essa? Ó, essa é essa reta que eu tracei aqui. E logicamente estão abaixo também dessa reta suporte de longo prazo. Estão abaixo também dessa reta de resistência, desse nível de resistência que foi dado pelos três topos, porque esse aqui tecnicamente é o mesmo nível, como a gente fala. Só foi superado por esse período que aconteceu em julho, em que os preços romperam e desromperam, provocando o que a gente chama de bull trap, que é o que eu considero já faz muito tempo como a mais importante indicação técnica, quando os preços rompem um nível importante de resistência e entram de novo. Então, não fizeram nada ainda, não provaram nada os preços. Nós continuamos com a nossa análise de que os preços devem começar a cair. E se por acaso isso acontecer, isso aqui deixa de ser um retângulo e vai ser um processo de, provavelmente ele vem aqui, se eu estou certo, né? Ele provavelmente vem aqui e vai fazer uma bandeirona de baixa aqui ou algo parecido, não sei, isso logicamente são especulações sobre o que pode acontecer, mas eu espero a qualquer momento que haja uma reversão, como aparentemente parece que está acontecendo agora, né? Faltam ainda 2 horas para o fechamento, eu estou fazendo esse vídeo às 3 horas da tarde, o mercado fecha às 5. Vamos ver se ele fizer, por acaso, cair, e aí a gente pode dar uma checada rapidinho aqui, só para matar a curiosidade no gráfico intraday do S&P, e a gente vê que ele está assim rompendo os suportes, já rompeu esse suporte aqui,
teve um pullback e está segurando no pullback, está voltando a cair, tem chance de ele fechar aí pelas mínimas do dia. E fechando nas mínimas do dia, o mercado terá feito um clímax de alta, uma indefinição, e agora, hoje, se fechar na mínima do dia, ele faria uma reversão e faria com que esse processo todo aqui continuasse sendo interpretado de maneira muito baixista. É isso para o S&P. Vamos dar uma espiada no Bovespa, que também rompeu um nível de resistência, não sim muito dramático, mas ele rompeu primeiro o nível de 100 mil, depois voltou, fez um pullback para os 100 mil e chegou até a sua próxima resistência, que está aqui no 104 mil, onde ele nos fez ontem fez um candle de reversão, que é esse candle que chama-se estrela cadente. Ele é em si um candle de reversão e hoje, de certa forma, estamos confirmando. Hoje, novamente, se o mercado fechar nas mínimas do dia, não vai ser nada bom para o índice Bovespa. Muito bem, ficamos por aqui hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não deixe de dar um like e eu te vejo na próxima. Tchau!